Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, essa aula de hoje, como a prof colocou ali, é referente à aula de quarta-feira, que eu mais uma vez me atrapalhei com a quarta-feira, que eu acho que sempre é só aulas de inglês que eu tenho, eu esqueço que a gente tem uma aulinha de língua portuguesa, tá? Então, a gente vai ter a aula de quarta-feira e logo mais a aula de hoje, de quinta-feira, tá? Então, nós vamos iniciar com a unidade 5, tá? Com a unidade 5, o que é notícia hoje, certo? O que é notícia hoje? Né? Então, quando a gente fala de notícia, a notícia, ela tem validade, né? Acho que eu já falei para vocês aqui. A notícia, ela tem validade, porque a partir do momento que passou-se os dias, aquela notícia já ficou ultrapassada, né? Já aconteceu outras coisas que deixaram aquela notícia velha, né? Você já deve ter escutado que é importante ler jornais, estar informado sobre o que está acontecendo na sua cidade, no seu país ou no mundo. Você concorda com isso? Ai, prof, ler jornal é chato, ai, eu não gosto. Pois é, mas no mundo globalizado que nós vivemos, é muito importante estarmos por dentro do que está acontecendo. Não é porque você é adolescente, é jovem, que você não precisa ler, que você não precisa saber o que está acontecendo. Precisa sim, né? Então, é importante. Talvez até você não concorde com isso, né? Agora, eu gostaria muito de ouvir de vocês, né? Uma pena que a gente não está junto. O porquê que você não concorda? Por que você não gosta de ler jornais, né? Qual é a sua justificativa? Você não gosta de manusear, você não gosta do cheiro, você não gosta do papel, o que é? Você não gosta do conteúdo, né? Qual a razão de você não gostar de ler jornais? Aqui nós temos o Harry S. Truman, presidente estadunidense entre 1945 e 1953, ele disse o seguinte: você nunca consegue obter todos os fatos de apenas um jornal e a menos que você tenha todos os fatos. Você não pode fazer julgamentos apropriados sobre o que está acontecendo. Então, muitas vezes você pega uma notícia e a notícia te dá alguns fatos, mas você não tem todos os fatos, né? Então fica difícil você fazer julgamentos. É o que a gente está vivenciando um pouco hoje com o coronavírus, né, gente? São tantos fatos, são tantas coisas novas todos os dias que a gente não consegue ter uma opinião formada sobre o assunto, porque todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma novidade, é porque esse remédio funciona, daí daqui a pouco ele não funciona mais, não porque agora é outro remédio, não porque estão fazendo a vacina, não, mas essa vacina não funciona. Então, a notícia hoje, ela está envelhecendo muito rápido, né? O que hoje é novidade, é a notícia do dia, amanhã já não é mais, esquece. Então, a atualização da notícia, ela é muito importante, certo? Então, para o que o ex-presidente americano está chamando, para que o ex-presidente americano está chamando a atenção em sua fala? Comente com os colegas e professor. É isso que a prof está dizendo, certo? Que a gente não pode fazer um pré-julgamento com apenas uma parte dos fatos, né? A gente tem que ter um conhecimento muito amplo de tudo para que você tenha um julgamento mais justo, né, sobre determinado assunto, certo? E aqui nessa capa, o que nós temos aqui? Nós temos um senhor, né, um senhorzinho, olhando a banca de jornais, certo? Então aqui nós temos vários jornais, né, jornais de bastante circulação no nosso Brasil, no nosso país. Nós temos ali o Estado de São Paulo, nós temos No Clima de Londres, Folha de São Paulo, né? Agora, quer dizer, os jornais, eles são regionais, eles são
mais assim da cidade, né, digamos assim, da sua região aqui, do estado, e nós temos jornais que falam de notícias em geral, né? Ultimamente nós não estamos tendo um jornal aqui da nossa cidade, a gente já teve há uma época atrás, mas hoje em dia com a internet esses jornais acabaram se tornando virtuais. Então nós temos aí sites de notícias que trazem as informações para a gente fazendo o papel, né, do jornal, certo? Aqui nessa unidade nós vamos trabalhar com o quê? Primeira página do jornal, né? Ler a primeira página do jornal, a chamada e a notícia, analisar a construção composicional desses textos pertencentes à esfera jornalística. Então, como nós já estávamos trabalhando, né, anteriormente com notícia, nós estávamos trabalhando com dissertação, né? Desculpa, notícia a gente trabalhou no 7º ano. A gente trabalhou notícia e reportagem, né? Mas ele fica dentro da esfera jornalística, né? Porque o jornal, ele todo é trabalhado dentro do jornalismo, né? Então, são notícias, são fatos reais, né? Então, outros objetivos que nós vamos ter nessa unidade: articular textos verbais e não verbais, reconhecendo a relação de complementariedade, ou seja, o jornal, ele tem o texto verbal, né? Como nós podemos ver aqui nesse exemplo, né? Ele tem todo o texto verbal e os textos não verbais, que eles são complementares, né? Então, eles se complementam, certo? A gente vai ver depois isso aí. Identificar em textos lidos ou de produção própria verbos na voz ativa e voz passiva. Então a gente vai trabalhar com voz ativa e voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo, tá? Produzir uma notícia de jornal e uma notícia de TV. Talvez não vá ser tão possível assim, né? Mas vamos tentar. Primeira página. Aqui nós não vamos ter, vocês não vão ter esse contato, tá? De ter vários exemplares de jornais aqui. Essa questão 1 seria de nós termos aqui vários exemplares de jornais para vocês observarem como a primeira página não se assemelha às demais, tanto em termos de organização como de conteúdo e função. Então, vocês iriam manusear o jornal, vocês iam ter essa observação real, né, com o jornal na mão. Eu ia ver se eu conseguia, né, porque hoje em dia tá difícil de conseguir jornal. Acho que é mais fácil de arrumar jornal lá nos lava-jatos, né, que eles usam para colocar depois que lava o carro. Então, converse sobre isso com colegas e professores e registre as conclusões que vocês chegaram. Então, quando você pega o jornal, a capa dele, ela tem uma característica, né? Essa folha, essa primeira página aqui do jornal, que funciona como capa do jornal, ela tem características específicas que as demais páginas do jornal não têm, né? Que características são essas, certo? A prof fez algumas anotações aqui, ó. Primeira coisa, uma primeira página, ela não deixa de ser uma capa, né? Como eu falei, ela é a primeira página do jornal, mas ela também é a capa do jornal. E quando a gente fala em capa, gente, o que acontece quando a gente pega um livro para ler? Ele tem a capa. Para que serve essa capa aí? Ela tem várias funções, né? Uma delas, ela serve de embalagem, né? Ela é a embalagem do livro, ela é a embalagem daquele material, certo? Então, ela protege, ela identifica o produto, ela estimula a venda. Então, que anotações vocês vão fazer aí? Exatamente essas, certo? Então, a capa, que serve como primeira página, ou ao contrário, né? A primeira página, que serve como capa, ela exerce as mesmas funções de uma embalagem. 2 pontos: proteger o seu produto, identificá-lo e estimular a sua venda, certo?
Então, ponto. Continuando. Como capa, também tem a função de mostrar de forma atraente o que a edição tem a oferecer. Sua carga de informações é maior se comparada às demais páginas. Então, se você parar para analisar uma capa, olha quanta informação ela traz. Capa ou primeira página, né? Vamos dizer assim. Então, ela tem várias informações aqui. Por quê? Justamente para chamar a atenção do leitor, para ver se ele se interessa por alguma das notícias, ou reportagem que aquela edição está trazendo. Então, ela faz o possível para que o leitor se interesse pelaquela leitura, certo? Então, isso difere das demais páginas. As demais páginas, muitas vezes, não tem cor, né? Não são coloridas, as imagens já são em preto e branco, já tem menos imagens, certo? E são menos informações, a gente tem menos informações nas páginas seguintes. Se vocês tiverem um jornal aí na casa de vocês, façam esse teste e deem uma olhada. Aqui a primeira página, a página inicial, ela contém uma chuva de informações ali para chamar essa atenção do leitor, certo? Enquanto as demais vai trazendo ao longo do jornal as notícias que em determinado momento foi colocado ali na página inicial para chamar a atenção do leitor, certo? A questão 2, ela seria mais relacionada assim para a gente considerar quando esse texto ele vai ser produzido, né, quando o jornal ele vai ser produzido, é levado em consideração, entre outros fatores, o leitor, para quem eu estou escrevendo esse jornal, né? Então, letra A, o público-alvo dos jornais analisados é o mesmo? Será que os jornais aqui que a gente viu na capa da apostila aqui, eles têm o mesmo público? Olha, por acaso todos eles estão trazendo, né, de foto de capa, um time, né? Parece ser o mesmo time. Então, eles buscam aquele público, né? O público que gosta de esporte, o público que quer saber sobre aquela notícia do time, né? Quem ganhou, quem não ganhou, por que ganhou, o que aconteceu. Algum fato interessante aconteceu que todos os jornais dessas capas aqui têm a foto do mesmo time, certo? As manchetes são diferentes, podem até ser diferentes, mas trazem ali a foto do mesmo jogo, do mesmo time, né? Então, aí, que público-alvo seria? Pessoas interessadas por esportes, por política, por notícias em geral, né? Então, pessoas que têm esse interesse, normalmente é um público mais velho, né? Adultos. B. As notícias e os outros textos apresentados na primeira página são selecionados com base nos interesses do público-alvo. Então, sempre se eu quero atingir um determinado público, eu vou buscar colocar textos na minha página inicial que vão chamar a atenção desse público, certo? O que é possível perceber sobre isso nos jornais analisados? Ora, a gente percebe que nós temos o quê? Um público que gosta de futebol, certo? Porque todos os jornais contêm as imagens semelhantes ao mesmo time de futebol que jogou naquele dia, naquele fim de semana, no dia anterior, certo? E eles estão querendo atingir esse público aqui, né? Esse público que gosta do futebol. Letra C. As primeiras páginas analisadas refletem a linha editorial do jornal, se ele se caracteriza por ser mais sensacionalista, por um jornalismo investigativo. O que você percebe na linha editorial adotada pelos jornais pesquisados? Aqui, vocês teriam que ter pesquisado jornais para vocês observarem se esse jornal é sensacionalista ou não. O que é ser sensacionalista, gente? Aqui ao lado nós temos uma explicação.
A postura editorial sensacionalista se caracteriza pelo excesso, apelo emotivo e uso de imagens fortes na cobertura de um fato jornalístico. Então, eles aumentam aquela notícia, né? Então, o sensacionalismo é você dar mais ênfase, é uma coisa que às vezes é pequena, mas eles querem fazer uma coisa grande, certo? Trata-se de um exagero do fato exibido, com muitas cenas emotivas e, de certa forma, generalizando o tema abordado, trazendo que aquele fato isolado, ele acontece de forma geral, muitas vezes não. É uma prática muito usada para ganhar audiência, então em programas de televisão, certo? Pois o sensacionalismo normalmente choca, mas atrai os espectadores. Infelizmente, o ser humano ele gosta de ver tragédia, né? Então, se tem uma tragédia, todo mundo para tudo que está fazendo para ir lá assistir ou para ir lá ler, né, a tragédia de um acidente, de um fato, né, muito chocante. Então, as pessoas gostam de assistir. E o jornal que ele faz esse sensacionalismo, ele aumenta mais ainda aquilo, tá? Então, como aqui a gente não fez a análise desses jornais, essa questão C aqui a gente não vai fazer, tá? Porque daí a gente não tem essa análise, né, adotada pelos jornais pesquisados. A gente não pesquisou nenhum jornal, né? Então, não tem como nós fazermos. Ok, observe a primeira página do jornal O Globo do dia 7 de junho de 2018 e responda as questões propostas. Então, aqui vocês têm a data ali, então isso aqui eles reproduziram, né, exatamente a página do jornal, né? Então, vocês observem que toda a imagem, gente, tem uma legenda, certo? Toda a imagem tem uma legenda. A imagem ela tem um texto aqui, tá? Que já dá início à reportagem que vai ser trabalhada ali. Depois aparece embaixo, né? Página 20, quer dizer, continua essa notícia ou essa reportagem lá na página 20, tá? Então, todas essas notícias que estão aqui, todas elas têm uma continuação. Aqui elas estão sendo colocadas para chamar a atenção do leitor. Ah, não, eu quero saber sobre esse fato aqui, ó. A Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas, que absurdo! Que obras são essas? Eu quero saber, né? Aí coloca ali, ó, colocam justamente um caminhão com uma trave de gol, né? Falta dinheiro para concluir construções. Então, o porquê dessa foto aqui? Então, a pessoa às vezes, né, para quem é do Rio de Janeiro vai se interessar por isso, ou para quem gosta de futebol, né? Aqui já traz a questão da política também, né? Já de forma menor, mas também de uma forma destacada que vai chamar a atenção do leitor. Então, baseado aqui nessa capa, tá? Nós vamos responder aqui as questões da página 30. Questão 3. Manchete é a chamada da principal notícia do dia na publicação. É escrita em letras maiores que as outras chamadas e posicionada em lugar de destaque na página. Então, qual é a manchete dessa edição, gente? O que está com as letras maiores em destaque aqui? Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas, ó. Eu tenho outras notícias aqui, certo? Mas elas estão com letras menores, ó. O que mais chama atenção aqui quando você bate o olho? É essa manchete aqui, ó. Isso aqui, ó, é o nome do jornal, não é manchete, tá? Esse é o nome da edição, O Globo. Então, vocês copiem lá. Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas, tá? O que é a manchete, gente? A seleção da notícia que virará manchete na edição tem como principais critérios. A manchete é a notícia principal do jornal, certo? Então, ela tem que ter interesse público, ela tem que ter uma abrangência da notícia e repercussão do fato. Então, quando o jornalista ele ganha a manchete, ele ganha nome. Nossa, a minha reportagem, a minha notícia foi para manchete.
certo? Então, ela tem uma notoriedade maior. Questão B. Essa manchete refere-se a um fato de interesse nacional ou regional? Gente, se é Rio de Janeiro, né? Então, ela interessa particularmente aos moradores do Rio de Janeiro, certo? Cidade em que o jornal é publicado, ok? Interessa para nós aqui se lá tem 300 obras paradas, né? C. 2 textos acompanham a manchete e acrescentam informações a ela. Que tipo de informação é encontrada em falta dinheiro para concluir construções? Quer dizer, isso é o motivo das obras estarem paradas, né? O motivo das obras estarem paradas. Segundo ponto, a frase com problemas de gestão e sem planejamento, a administração municipal fica engessada. O que isso quer dizer, gente? Mantém uma atitude de neutralidade em relação à prefeitura ou faz uma crítica à prefeitura? Faz uma crítica à prefeitura, né? Quer dizer, problemas de gestão, quem está gerenciando a cidade, né? Sem planejamento, a administração municipal fica engessada. Então, o jornal, ele tomou essa atitude de crítica, tá? Questão D. O que se observa em relação à pontuação da manchete e seus textos secundários? Isso aqui é interessante, gente. Ó, a manchete e os textinhos secundários não tem vírgula e nem ponto final, tá? Isso é uma característica de textos jornalísticos, certo? Então, não se utiliza ponto final em frases que constituem manchete, tá? E também nos textos que a complementam, que é o subtítulo ou a linha fina, que a gente chama, né? Que são esses aqui, ó. Então, ó. Tem a manchete e aqui embaixo nós temos a linha fina. Então, tanto na manchete quanto na linha fina, nós não temos ponto final, tá? Questão 4. Observe o cabeçalho do jornal O Globo. Então, ali no cabeçalho nós temos ali, ó, o dia da semana, o dia do mês, né? O ano, qual é o número daquela edição, Irineu Marinho, né, que são os donos do jornal, enfim. Que informações se encontram nesse cabeçalho? Primeiro, o nome do jornal, vírgula, o número de anos que o jornal é publicado, ou seja, 93 anos, porque ali tá ali o ano, não sei dizer ali, eu sei que é 93 anos, tá? Vírgula, o nome dos 2 diretores, né, ou donos do jornal, que é o Irineu Marinho e Roberto Marinho, que já são falecidos, tá? E a cidade em que o jornal é publicado e seu endereço eletrônico. Então, tem ali a cidade Rio de Janeiro e aí oglobo.com.br, que é o endereço eletrônico. Então, todas essas informações estão no cabeçalho do jornal. Tá? Letra B. Qual a informação de maior destaque no cabeçalho e que recursos visuais são usados para destacá-la? Bom, o nome do jornal, né? Então, o que está em destaque é o nome do jornal. Ele está escrito em letras brancas, tá? Tecnicamente, dizemos letras vazadas, né? Porque a gente tem o fundo azul e as letras brancas ao meio, né? Então, ele está escrito em letras brancas sobre a faixa azul, tá? A faixa de maior altura no cabeçalho. Ok? Para nós encerrarmos a aula de hoje, letra C. Quais foram as cores utilizadas no cabeçalho? A que se pode relacionar essa escolha de cores? Apresente uma hipótese. Bom, identifica-se as cores verde, gente, eu não enxergo verde, tá? Fio no alto mais grosso,
Ah, tá, é porque aqui na página de cá tem, gente, desculpa. Aqui, ó, aqui tem, né, ó, o verde. Tá, cores verde, amarela, né, que tem aqueles fiozinhos mais finos, azul e o branco. Qual seria a nossa hipótese? Que são as cores da bandeira brasileira, né? São as cores da bandeira brasileira, ok? Então, essa seria a nossa hipótese. Hoje, então, nós terminamos aqui a nossa aula 10, tá? Já dando início, né, a essa nova unidade. Tá bom? Então, um beijo, gente. Até a próxima aula, tá bom?